Olá, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz em trazer para você, na nossa Semana da Tomada de Decisão, a professora e consultora Elizabeth Gomes, uma das maiores especialistas do Brasil em inteligência competitiva. Ela tem vários livros publicados sobre esse assunto, tenho o privilégio de ter escrito alguns livros com ela sobre inteligência competitiva. Se você está interessado em saber sobre decisões empresariais, se você é um empresário ou empreendedor que quer abrir um negócio ou incrementar o seu negócio, esse é o momento. Preste muita atenção nas dicas que a Beth Gomes vai dar para nós, para você, para que você possa ter melhores resultados. Beth, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Prazer receber você na nossa semana de tomar decisão. Beth, nós temos várias ferramentas para tomar decisão. E uma dessas ferramentas, uma dessas metodologias é a inteligência competitiva. Você pode explicar para quem está nos assistindo o que é inteligência competitiva? Sem dúvida. Inteligência competitiva é uma ferramenta, uma metodologia, como muitos de vocês poderão ver, ou ouvir, ou ler a respeito, que vai ajudar o empresário a tomar uma decisão com o menor risco de errar. Então, é uma ferramenta baseada em análise de informação, uma análise de informação estruturada, uma análise de informação baseada no que o empresário precisa decidir. Por isso é que a gente chama de inteligência para tomada de decisão. E essa inteligência competitiva, inteligência para tomar decisão, tem várias etapas, né? Tem vários momentos. Quais são esses principais momentos, essas etapas? Então, essas etapas são baseadas principalmente naquilo que o empresário precisa decidir, no que ele precisa tomar decisão. Então, o primeiro passo é você identificar o que está acontecendo fora do meu ambiente de negócio, fora da minha empresa, que eu precise traçar um modelo de negócios novo, eu preciso olhar o meu competidor, eu preciso olhar o meu cliente, eu preciso olhar uma nova tecnologia, ou eu preciso mesmo terminar o meu negócio e abrir um novo negócio. A partir daí, isso é estruturado naquilo que vocês vão ouvir falar como uma matriz de inteligência e buscar então informações em fontes de informações fidedignas, em fontes de informação que eu possa até mesmo comprar. Não é só buscar no Google, não é só buscar em Facebooks que sejam, e analisar essas informações. De posse dessas informações analisadas é que então eu vou tomar decisão e vou dizer para a minha empresa, olha, eu vou mudar o meu processo produtivo, eu vou mudar a maneira de fazer meu pão, eu vou mudar a maneira de falar com o meu cliente, e aí sim eu tenho uma decisão muito menos arriscada, muito mais assertiva. Toda decisão envolve risco, né? Eu aprendi com a Beth que sem boas informações é impossível tomarmos boas decisões. Beth, eu fiquei muito surpreso quando eu me preparando para essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, eu me deparei com uma pesquisa do Sebrae. Essa pesquisa o Sebrae fez entre 2000 e 2004. E dentro dessa linha de tempo, o que o Sebrae constatou? 772 mil empresas fecharam as portas no Brasil. É isso mesmo, pessoal. 772 mil empresas, quase 1 milhão de empresas fecharam as portas do Brasil. Imagina a quantidade de empregos que foram perdidos. Em termos econômicos, qual foi o valor dos impostos que não foram arrecadados? Qual foi o prejuízo que isso causou? E boa parte dessas decisões, Beth, desse retrato, possivelmente foi causado por decisões equivocadas e decisões erradas? Com certeza sim, porque esses empresários muitas vezes não têm acesso a informações, porque nós não temos informações no Brasil. Temos o IBGE, que é um órgão de governo que fornece essas informações. Muitos empresários de empresas grandes compram em relatórios de empresas que fazem cenários, que fazem relatórios que olham o futuro, mas os nossos micro e médios empresários não têm acesso, e que é o grosso, esse grosso aí que você está falando, né? Esse nosso empresariado brasileiro, 60%, 70% que compõe a nossa economia, e eles não têm acesso a essas informações. Uma parte de empresas familiares? Familiares, então eles buscam na informalidade, muitas vezes realmente no Google, muitas vezes em outro tipo de mídia. Então isso pode ter gerado isso sim, porque são insights, não são coisas estruturadas, não são processos formalizados. Essas empresas familiares muitas vezes tomam decisão do pai para o filho, é o pai que sabe, é o filho que ouve o pai. Isso realmente é perigoso. O risco é muito grande, né? O risco de uma decisão errada pode levar à falência de uma empresa, pode levar ao fechamento de um negócio. E o retrato continua sendo assim, né? A CNC, só no ano passado, revelou que 100 mil lojas fecharam as portas no Brasil.
é muita empresa quebrando, muita empresa fechando. Isso me lembra uma frase de um político inglês do século passado, que falou certa vez o seguinte: como regra geral, o homem melhor sucedido é aquele que dispõe das melhores informações. O que Benjamin Disraeli falou no século passado, será que ainda vale para os dias de hoje? Ou será que, como regra geral, o homem ou a empresa melhor sucedida é aquela que não só dispõe das melhores informações, mas sabe usar essas informações? Eu vou pelo caminho do que sabe usar a informação mais adequada ao momento da empresa. Não é o melhor ou o pior, mas é a informação mais adequada para aquela decisão que ele precisa tomar. Porque ela pode ser adequada a ele, não ser adequada a uma outra empresa. Então, por isso, a gente pode ir na linha do que o Sebrae oferta, que são os observatórios de inteligência competitiva, observatórios setoriais para microempresas que têm acesso ao mesmo relatório sobre o setor, sobre crescimento. Então, as empresas todas têm aquele relatório, o custo é diluído por todas e você vai tomar sua própria decisão como empresa. Isso é muito bom. Então, você tem acesso a uma informação analisada sem que você, como empresa, precise fazer. Você estava me contando o caso de um grupo de farmácias que se juntou para fazer justamente um observatório de inteligência competitiva na indústria farmacêutica. Isso aqui no Rio de Janeiro. Hoje já existe isso espalhado no Brasil inteiro para microempresários, médios empresários que usam dessa tecnologia de inteligência, essa metodologia, criando laboratórios e se juntando para poder compartilhar os custos e compartilhar essa informação analisada. É fundamental esse movimento que as empresas estão fazendo hoje e, na verdade, Beth, devem existir várias ferramentas para análise e para tomar decisão. Você pode citar algumas dessas ferramentas? Quais são as ferramentas mais utilizadas? Quais são as melhores ferramentas? Melhores não existem. Existem aquelas que são adequadas ao tipo de empresa, ao grau de maturidade que ela tem, né? Então, um brainstorming bem conduzido, um toró de ideias serve muito bem a uma empresa, né? Você pode ter a matriz SWOT de forças e fraquezas. Muito usada, né? Muito usada. Você pode ter uma combinação da inteligência com um brainstorming. Você pode ter hoje o design thinking, que todo mundo está querendo usar, mas não sabe muito bem, ouve dizer e tal. Então, eu acho que você tem que primeiro analisar como é a sua empresa, que tipo de tomada de decisão ela precisa, se é uma decisão mais estratégica, mais tática, mais do seu dia a dia, e combinar essas ferramentas para que você possa usar o output que vem dessa ferramenta de uma forma ótima. Isso é uma dica importante, quer dizer, você não precisa escolher uma única ferramenta, você pode juntar, fazer, na verdade, uma combinação. Um bem bolado, um portfólio de ferramentas, um bem bolado, né? Nem que seja, às vezes, uma simples conversa diária, né, estruturada, mas principalmente entender, eu preciso decidir sobre o quê. Isso é fundamental. Sobre o quê, né, e não simplesmente acordei de manhã e preciso decidir, não sei exatamente o quê, se é sobre a parte financeira, se é sobre a parte estratégica, isso acontece muito. Existem vários tipos de decisão, né, Beth, nas empresas, decisões mais estratégicas, decisões mais operacionais, decisões táticas. Para cada um dessas decisões, a necessidade de informação muda também? O que muda nesse cenário? Muda a necessidade de informação e muda principalmente quem é que vai tomar essa decisão. Na micro e pequena empresa isso se mistura, né? É verdade. Você toma a decisão estratégica misturada com a tática, com a operacional. Quando você está numa empresa maior, não. Isso às vezes é bem acertado, bem delimitado. Hoje a gente vê que a inteligência competitiva está mais no nível gerencial e não tanto no empresariado brasileiro, não tanto no nível estratégico. Mas dá para a gente tomar a decisão desde que a gente saiba para quê. Eu continuo dizendo, se você souber para quê, você vai conseguir tomar uma decisão estruturada. Quando a gente conversa com vários empresários, vários empreendedores, eles sempre perguntam, ok, mas qual é a grande vantagem dessa inteligência competitiva, desse processo de tomar a decisão? O que vai trazer de benefício para a minha organização? Economia de tempo, muita economia de tempo. Você vai buscar exatamente a informação que você precisa na fonte que foi definida rotineiramente e antecipadamente. Então você não vai ficar buscando um monte de coisa que você não vai precisar e depois você vai ter que descartar. E também fazem muito essa pergunta, né? E eu costumo dizer, você vai economizar muito tempo. E economizou tempo, economizou dinheiro. É verdade. E eles também me perguntam o que se ganha com isso, né? Por que investir em inteligência competitiva? Eu acho que uma vez você falou para mim que a pergunta talvez fosse diferente. O que você perde
se não fizer, né? Se você não fizer e seu competidor fizer. Exatamente. E essa é uma questão muito importante. Ele vai sair na frente de você e você vai ter que sair correndo atrás depois. E a pior posição possível, né? Beth, estamos chegando ao final da nossa conversa, desse nosso bate-papo. Quero te agradecer muito. Acho que agregou bastante para quem está nos ouvindo, para entender um pouco mais desse processo de inteligência competitiva, das ferramentas de tomada de decisão empresarial. Eu queria deixar aberto para você fazer as suas considerações finais, deixar o seu recado para todas essas pessoas que estão nos assistindo agora. Tá bom, Cláudio, obrigada também. Eu queria dizer a vocês que uma vez que você queira tomar decisão, a primeira coisa é você olhar para fora. Nem que você tenha um pequeníssimo negócio, saia na rua, converse com seu cliente, olhe o seu concorrente, vá tomar um café do outro lado. Com isso você já coletou muita informação. E principalmente venha participar conosco da semana de tomada de decisão. Você vai ver todas essas ferramentas, você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder gerar mais dúvidas até. E isso é que é importante, é compartilhar o que a gente quer fazer com você. Obrigada. Ok, Beth, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está nos assistindo agora. E não perca as próximas atrações da nossa Semana da Tomada de Decisão. Vem com a gente, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que a Beth disse. Tomar decisão é extremamente difícil e pode representar um grande risco para a sua organização. Por isso, vamos pensar na tomada de decisão de uma maneira diferente. Vamos fazer essa tomada de decisão de forma diferenciada. Vamos usar informações relevantes que vão nos ajudar a tomar mais e melhores decisões. Quer saber como? Daqui a pouco eu explico para vocês. Fique com a gente. É muita informação, não é verdade? A fala da Beth é uma fala bastante interessante e empolgante também, porque ela trata sobre temas muito importantes no cenário empresarial. Mas eu poderia resumir toda a fala dela em alguns pontos importantes para que nós possamos extrair os melhores aprendizados, as melhores lições aprendidas. E um ponto que eu aprendi com a Beth foi essa frase que eu vou falar para vocês agora. Sem boas informações, é impossível tomarmos boas decisões, não é verdade? No mundo empresarial, tomar uma decisão hoje sem ter as informações necessárias, sem ter as melhores informações, é um risco muito grande. Esse risco pode custar muito caro para a sua empresa, para a sua organização. Pode custar a própria sobrevivência dessa instituição. Falei no momento da apresentação com a Beth que estudos do Sebrae mostram que milhares de empresas fecham as portas todos os anos no Brasil. A maior parte dessas empresas antes de completarem 3 anos de existência. E muitas dessas empresas fecham por decisões erradas, decisões dos seus gestores, decisões equivocadas. Então, se a gente pode estar, na verdade, trazendo uma informação importante é essa. Sem boas informações, impossível tomarmos boas decisões. Vou dar um exemplo para vocês. No 11 de setembro de 2001, quando os terroristas controlaram os aviões e arremessaram os aviões contra as Torres Gêmeas e mais de 3.000 pessoas morreram nesses atentados terroristas, o mais incrível e efetivamente algo que realmente a gente pode considerar imperdoável é que uma agência de inteligência americana sabia que o ataque às Torres Gêmeas seria iminente. Outra agência sabia que o atentado seria feito com um avião. E a terceira agência sabia que os terroristas já estavam dentro dos Estados Unidos. Mas vocês acreditam que essas agências de inteligência não se falavam, não compartilhavam as informações? E o resultado foi essa tragédia que até hoje nós estamos sentindo efeitos. Mais de 3.000 pessoas mortas. E, evidente, uma crise que se alastrou por todo o mundo. Sem boas informações, é impossível tomarmos boas decisões. E no mundo empresarial, isso realmente deveria ser a máxima, deveria estar na agenda de qualquer executivo, de qualquer gestor, de qualquer administrador. Quando a gente trabalha com o conceito de definição estratégica, é evidente que isso também pode gerar uma confusão enorme, porque qual será o melhor caminho a seguir? Quais os caminhos que vão levar ao sucesso, a ter mais resultados, mais e melhores resultados, e no momento de hoje, com menos custos, menos recursos envolvidos. Para te ajudar a pensar nisso, eu vou apresentar 2 grandes ferramentas poderosíssimas, que vão, na verdade, possibilitar que você transforme o seu negócio. E uma dessas ferramentas, eu estou falando das 3 caixas do Siquei Prahalad, um dos maiores estrategistas do mundo, um dos maiores consultores do mundo, que desenvolveu essa metodologia que eu vou apresentar para vocês agora. Ele diz o seguinte: se você quer chegar num futuro, se você já tem esse futuro mapeado, é fundamental que você volte ao passado e
desamarre, desapegue de coisas que estão lá no passado, que te impedem de chegar no futuro. Então você tem que identificar, primeiro, qual é o seu objetivo maior, qual é o seu futuro desejado, e a partir desse futuro desejado, voltar para seu passado, identificar no passado quais são essas âncoras, são essas âncoras que te impedem de chegar ao futuro. Mas não basta só eliminar as âncoras do passado, é preciso gerenciar uma série de questões do presente, do dia de hoje, que também vão te impedir de chegar no futuro. Então, para que eu possa alcançar o resultado, para que a minha meta possa ser alcançada, para que a visão da empresa seja realizada na sua plenitude, é fundamental, segundo o Siquei Prahalad, que a gente possa revisitar o passado, eliminando todas as âncoras que nos prendem ao passado e gerenciando uma série de questões que hoje estão no presente, mas que também podem impedir que nós cheguemos até esse futuro desejado. Você gostou dessa ferramenta? Extremamente interessante, não é verdade? Então aplique essa ferramenta no seu negócio, faça esse exercício, qual é o futuro que você deseja, e a partir dessa definição de futuro, da sua visão de negócio, venha e analise a sua organização, veja o que deve ser deixado lá no passado, que deve ser trabalhado para que realmente seja eliminado, e o que precisa ser gerenciado no presente, porque senão o futuro não vai chegar. Simples assim e evidente, forte assim. Cuidado com realmente essas questões que podem impedir que você chegue até o futuro. Mas as 3 caixas de Prahalad não são a única ferramenta que eu quero apresentar para vocês, não. Outra grande ferramenta de análise ambiental, que eu costumo usar muito nas minhas consultorias, são as 5 forças de Michael Porter, um dos maiores também consultores, um dos maiores estrategistas do nosso planeta. E Michael Porter diz que para que eu possa entender um mercado, para que eu possa entender uma empresa, uma indústria, traçar cenários, eu preciso identificar quais são essas 5 principais forças que agem sobre o meu negócio. E que forças são essas? Eu estou falando da ameaça de novos entrantes, são novos players, novos concorrentes que estão se preparando para entrar num mercado específico, no seu mercado. Eu não estou falando de competidores já existentes, porque isso seria a segunda força, que é a rivalidade entre os concorrentes. Eu preciso avaliar se o meu mercado tem muitos concorrentes e é evidente que com isso as margens são cada vez menores, ou se eu tenho até mesmo poucos concorrentes, mas com uma grande concentração e com uma grande rivalidade. Então, essa também é uma análise importante. Depois eu vou analisar qual é a ameaça de produtos substitutos, produtos ou serviços substitutos, aqueles que podem realmente substituir o que eu estou fazendo. Aí, nesse caso, um caso clássico é a educação à distância em relação ao ensino presencial. É uma nova modalidade de você estar entregando aprendizado, estar entregando conhecimento e informações. Além dessas 3 forças, nós precisamos analisar qual é o poder de barganha dos compradores e o poder de negociação dos fornecedores. Os compradores são os nossos clientes e os fornecedores são os nossos parceiros de negócio. Entendendo qual é realmente esse poder, você tem uma análise do mercado. A teoria é essa, mas vamos trazer isso para a prática? Vamos aprender um pouquinho como desmembrar as 5 forças do Porter. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Esse estudo foi feito pelos professores Heitor Quintanella, que é um dos grandes professores da PUC do Paraná, e o professor Rubem Toledo, da Bahia, que fizeram um estudo sobre franquias da BR Mania. E eles analisaram, na verdade, como era a concorrência nesse setor. E descobriram que tinham 5 grandes concorrentes, e todos eles com participações expressivas no mercado. Stop and Shop, a MPM, que é a da Ipiranga, Stop and Shop da ESSO, BR Mania Petrobras, Select Shell, Star Mart da Texaco, e todos eles com uma participação bastante relativa, o que indica uma concorrência, um grau de rivalidade alto nessa indústria. Eles entenderam também que a ameaça de novos entrantes era latente. Outras empresas poderiam buscar, na verdade, esse segmento, como outras empresas de fast food, como Bob's, McDonald's, Mr. Pizza, novos entrantes como Café do Ponto, Dunkin' Donuts, Habib's, Babusca, enfim, empresas que poderiam estar buscando a entrada nesse segmento. Com relação a produtos substitutos, eles entenderam que supermercados que instalassem postos próprios seriam realmente uma ameaça forte, como acontece hoje em alguns postos como Carrefour. Entre o poder de barganha dos compradores, ele define que são predominantemente homens, na maioria nível superior, entre 20 e 40 anos, bom posicionamento profissional, com várias alternativas de consumo em diversos pontos da cidade. Por isso, efetivamente, o poder de negociação desses compradores não era tão alto assim, ele dá, inclusive, o perfil desses compradores.
o poder de negociação dos fornecedores, como também as redes de postos de conveniência, que hoje, em alguns postos, já representam 50% do faturamento dos postos. Ele enumerou quais eram os principais fornecedores, mas como a massa crítica, né, a compra de produtos pelas lojas de conveniência não era grande, então o poder de negociação dos fornecedores acabava sendo bastante elevado. Esse foi um exemplo de estudos das franquias da BR Mania. Eu fiz um outro trabalho, a partir das 5 forças do Porter, como executivo de educação superior, entendendo como era o cenário da educação superior. Então, só para vocês terem uma ideia, olha, análise de números concorrentes aqui no Rio de Janeiro, a participação efetiva desses concorrentes, e que dava realmente uma ideia do grau de concorrência que o setor tinha. Na época, eu atuava como diretor regional de novos negócios da Unigran Rio, a maior universidade da Baixada, e efetivamente eu pude realmente constatar que existiam mais de 120 concorrentes, 120 instituições de ensino disputando esse mercado específico. Como clientes, o poder de barganha dos meus clientes, eu entendia que o cliente não era só o aluno, não, só a pessoa física, podia ser uma empresa que bancasse o estudo para os seus empregados, e o poder público também entraria como clientes. Na verdade, eu já tinha essa ideia do meu cliente, não é só o aluno, a empresa que está contratando ele, também é um cliente extremamente importante e relevante para o meu negócio. Fornecedores, inúmeros fornecedores, entre eles eu destacaria os próprios professores, docentes, com impacto muito grande no meu negócio. Substitutos, já apontava cursos técnicos, programas de educação à distância, enfim, universidade corporativa das instituições, e novos entrantes eram novos concorrentes que estavam chegando no mercado carioca. O ensino, a partir dessa análise que foi feita, demonstrava que o ensino superior tinha um cenário vermelho de competição sangrenta, uma competição muito dura, muito difícil de ser alcançada, porque quanto mais concorrentes, menores eram as nossas margens. Bom, essa é a maneira de nós definirmos a estratégia na prática, pegando realmente esses dois exemplos. As 3 caixas de pré-relato aliadas com as 5 forças competitivas do Michael Porter. Por que isso? Para que eu possa responder essas 3 questões. Onde nós estamos agora, que é essa análise situacional extremamente importante para que você possa fazer um plano de negócios, para que você possa definir a estratégia da sua organização, onde queremos chegar, quer dizer, traçar objetivos e fazer hipóteses e suposições, e o caminho, a estratégia, como chegaremos lá? Quer dizer, transformar a sua estratégia em planos de ação, desdobrar a sua estratégia em planos de ação. Essas são decisões extremamente importantes, são as decisões mais importantes que o negócio pode tomar, porque são as decisões que podem mudar o rumo da sua organização. Trazendo isso, eu gostaria de apresentar, além de apresentar para vocês, te propor que vocês coloquem em prática esse ensinamento. Anotem agora, façam esse exercício, peguem, na verdade, as informações que vocês têm sobre o mercado e busquem traçar as 5 forças do Michael Porter, identificando qual é a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes e produtos substitutos e também o poder de barganha dos clientes e de negociação dos seus fornecedores. Analisando essas 5 forças, você já vai ter uma dimensão muito interessante sobre o seu negócio. E isso é extremamente importante para que você possa descrever o seu ambiente competitivo. E nessa transparência, nós, na verdade, nesse slide, nós podemos trazer essas 5 questões que são indispensáveis para que você possa entender melhor o seu negócio. E ao entender melhor o seu negócio, possa tomar decisões melhores, tomar decisões inteligentes, tomar decisões mais assertivas. E, evidente, buscar o sucesso, evidente, buscar os objetivos e metas que você traçou para a sua organização, para a sua empresa. Valeu a pena falar um pouquinho sobre essas 2 ferramentas, as 3 caixas de CK pré-ralado e a análise das 5 forças competitivas de Michael Porter? Bacana, então coloque em prática e venha com a gente, fique atento às novas atrações da nossa Semana da Tomada de Decisão. Fique conosco!